Gerry, tá beleza aí, Gerry? Professor. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2019-2020. Quero registrar a presença dos professores da diretora da creche municipal, assim como dos seus alunos. Agradecer à diretora Neuza por estar nos prestigiando e parabenizá-la pelo serviço que vem prestando à frente da creche municipal. E no expediente do dia, eu peço a Ângelo que passe o livro de presença, por gentileza, no momento em que eu justifico a ausência do vereador Gilson e do vereador José Hélio, por conta de motivos pessoais. Onde é? Na frente ou embaixo? O problema, você sai daqui meio-dia, a secretaria lá 11h30 fecha e eu não estou em contato com ela. Forma um AUE aí, não acha? E o problema é o seguinte, que se fosse um uso mais Palmeira, era ligeiro, que se não tivesse um bicho. Verdade. Ainda bem que deu contado, né? Já vai ser uma menos. Se não encerrar essa não dá pequena não. Se eu atender uma conversa aqui. Enquanto circula o livro de presença, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, por gentileza. Ata da 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2019-2020, da terceira sessão legislativa realizada em 5 de novembro do ano 2019, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, houve a apresentação do processo legislativo número 476/2019, do projeto de lei número 261/2019, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Piatã para o exercício financeiro de 2020 e determina outras providências. Houve ainda a apresentação do processo legislativo 477/2019, projeto de lei 262/2019, do vereador Greyson Roberto, que altera a denominação da unidade escolar pertencente à rede municipal de ensino. Em seguida, foi aberto o espaço ao senhor João Eudes, o qual explanou rapidamente, falando um pouco da lei dos 15 minutos que deve ser cumprida pelos bancos. Comentou e cobrou a realização de concurso público, cobrou ainda o cumprimento dos 200 dias letivos, que não é cumprido há muito tempo. No espaço destinado a requerimentos e indicações, escrito falou o edil Juscelando Hermínio, o qual reforçou a fala de João Eudes sobre o cumprimento dos 200 dias letivos, falou sobre a questão dos garis, que recebe apenas R$300, cobrou também a realização de concurso público, pois foi prometido que seria feito este ano, o que não aconteceu, assim como a apresentação do plano de cargos e salário dos servidores da Prefeitura. Comentou sobre o transporte móvel de odontologia, que ficou sumido e só agora, na véspera de eleições, apareceu para trabalhar de forma política eleitoreira. Questionou novamente da presença do secretário na casa. Questionou novamente sobre a presença do secretário na casa. Comentou ainda sobre o episódio que houve na Palmeira com o representante da localidade e pediu ao presidente que dê abertura à população para falar, principalmente representantes de associação. O presidente disse que, se tiver a possibilidade, irá fazer, porém esclareceu que as pessoas que quiserem utilizar a tribuna livre, devem encaminhar à Câmara um requerimento no prazo de 48 horas, conforme determina o regimento interno. A respeito do concurso público, pediu aos vereadores que
conversem com seus deputados federais, pois tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que praticamente proíbe a realização de concurso em todo o país, devido aos altos custos. Com a palavra, Manuel Miron deixou seu voto de pesar aos familiares de Vando pela perda de sua mãe. Agradeceu ao prefeito e ao vice por ter disponibilizado o clube social à Igreja Presbiteriana de Cabralha para que esta pudesse fazer a reforma da sua sede. Informou da nomeação de Débora Assunção como secretária de Educação e desejou que ela faça um bom trabalho, sem interferência, e que depois venha a esta casa representar a secretaria. Parabenizou João Eudes pela sua fala, comentou sobre a situação dos garis no município e cobrou da empresa responsável equipamentos adequados para os mesmos. Questionou sobre a retirada dos carros da zona rural que leva as pessoas para realizar exames. Comentou sobre o concurso público e cobrou que o mesmo deve ser feito, ressaltando sobre os servidores temporários que no fim do ano sairá da folha. Reforçou a fala de Jusce, cobrando também a apresentação do plano de cargos e salários dos servidores públicos da Prefeitura. O presidente esclareceu as questões do plano dos servidores do concurso e dos carros, locados pela Prefeitura. Com a palavra, Ronaldo de Souza parabenizou João Eudes por sua bela explanação e comentou sobre o calendário letivo, reforçando que o mesmo tem que ser cumprido e ressaltou que os pais, os alunos e o Conselho Tutelar têm que se posicionar, pois é um órgão independente. A respeito do concurso público, disse que já foi cobrado no Ministério Público e que o mesmo garantiu que irá resolver e que ficará no aguardo. Ressaltando que esse projeto que tramita no Congresso provavelmente não irá ser aprovado este ano e citou diversos municípios que fizeram concurso este ano. Parabenizou Débora pela nomeação como secretária de Educação e fez votos de que ela realize um bom trabalho. Em a parte, Miron parabenizou a fala de Ronaldo e reafirmou a nomeação de Débora. Também a parte, Justo parabenizou e reforçou a fala de Ronaldo, em especial do concurso. Retomando a palavra, Ronaldo continuou abordando o assunto do concurso, depois cobrou a apresentação do plano de carreira do servidor da Prefeitura e parabenizou Valmir pela luta para a aprovação do plano de carreira do professor. Disse que, segundo informações, as comunidades de Palmeira e Curisco e Passagem Nova terá atendimento médico. Esclareceu que a prioridade no atendimento do Programa Brasil Sorridente é mais para as regiões quilombola. Sugeriu que fosse feito um refeitório no hospital para os acompanhantes, também para evitar que os mesmos façam refeições dentro da enfermaria. Questionou sobre os maus tratos contra os idosos, comentou indignado sobre os idosos que estão internados no hospital, revelando os problemas que vêm ocorrendo com acompanhantes e pediu ao líder que leve ao gestor para que seja resolvido isso. O presidente pediu à Secretaria da Casa para encaminhar um ofício à Secretaria de Saúde, pedindo esclarecimento sobre esta questão do hospital, colocado por Ronaldo. Depois, afastou-se momentaneamente da presidência para fazer uso da palavra, o qual se utilizou da tribuna e explanou rapidamente, esclarecendo alguns questionamentos feitos pelos colegas e defendeu a administração como, no plano de cargos e salários dos servidores da Prefeitura, os carros retirados da zona rural para cortar gastos, o concurso público e o calendário escolar. Depois, ressaltou que conheceu o Jusce como vice-prefeito e Miron como administrador do distrito de Cabralha. Em a parte, Valmir parabenizou o prefeito e reforçou a fala de Pedro sobre os carros, dizendo que foi criação do gestor e disponibilização desses carros na zona rural, e os mesmos foram tirados para conter gastos, pois está tendo dificuldade no pagamento desses veículos, porém no próximo ano retornarão novamente. Também à parte, Justo discordou de Pedro em relação aos carros para as comunidades, dizendo que o colega está desinformado, pois na gestão passada sempre teve carro. Retomando a palavra, Pedro esclareceu que não era bem assim antes, assunto que gerou um rápido debate no plenário. Falando pela liderança do governo, Greiso esclareceu todas as falas e questionamentos feitos pelos colegas e comentou um pouco sobre cada um deles. Falando pela liderança da oposição, Jusce reafirmou que na gestão anterior sempre houve
carros para os pacientes em Núbia. Depois cobrou novamente reparos na estrada do distrito, comentou sobre o questionamento de Ronaldo a respeito do hospital e pediu que tomasse providências em relação a isso. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que constou dos seguintes documentos: discussão e deliberação do projeto de lei 255/2019, que estabelece o plano de subvenções sociais e contratações para o exercício de 2019 e 2020. Após alguns vereadores tecerem comentários sobre o projeto, ora citado, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Houve ainda a deliberação do projeto de lei número 254/2019, que reorganiza o Conselho Municipal de Educação do município de Piatã, Estado da Bahia. Após ouvidos comentários e colocações feitos por alguns vereadores sobre o projeto, o presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores: Jailton Mendes Silva, José Hélio Mesquita, Zaqueu Alves de Souza, Manuel Miron Matos, Greison Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão. Os que discordarem se manifestem, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria aí de minha fala, quando disse em relação ao secretário, não citou que era o secretário de Educação. Se Rony puder ler novamente aí, logo no começo, Rony. Quando fala em relação ao secretário, a convocação do secretário, não citou qual o secretário, e é o secretário de Educação. E outra retífica também em relação, quando fala em relação a carro, só citou o distrito de Núbia, eu disse o distrito de Núbia e Cabralha. Pronto, vamos. Então a ata fica aprovada com a ressalva do nobre vereador Jússi. Eu peço a Ângelo que colete as assinaturas, por gentileza. Enquanto o Ângelo circula coletando as assinaturas dos nobres vereadores, eu faço a apresentação do processo legislativo número 482 de 2019, o projeto de lei número 264 de 2019, que dispõe sobre a criação de novo organograma de funcionamento e atribuições da Secretaria de Saúde do município de Piatã, órgão de administração direta. Eu não sei se o projeto já está com os colegas. Feito isto, eu, ainda no expediente do dia, abro o expediente de requerimentos e indicações. Aqueles que forem fazer uso da palavra, se inscrevam, por gentileza. Não vai falar, não? É justo, professor Valmir e noção. Com a palavra o vereador Juscelando. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar a todos aqui na pessoa de João Eudes, cara ativo na política, sempre jogando duro, defendendo suas ideologias. Senhor presidente, na verdade, quero aqui fazer um questionamento em relação, foi eleito o
Conselho Tutelar ultimamente, poucos dias. Espero que o Conselho faça uma visita ao distrito de Inúbia, sempre na segunda-feira, porque ocorre muitas crianças, algumas mães com filhos no colo, coisas que não podem acontecer, que a gente anda vendo. Isso está na obrigação do Conselho tomar as providências. Eu acho que o novo Conselho aí provavelmente deve estar tomando posse, não sei quando, mas que tome essa providência em relação a isso, porque senão estarei aqui sempre cobrando essa visita do Conselho em Inúbia, principalmente segunda-feira à noite. Ô Júcio, pedi só para você, como você falou, que as mães com os filhos no colo, mas você não explicou. Eu estou imaginando que pode ser num bar, pode ser bebendo. Então, os meninos aqui ficaram sem entender. Porque na verdade... A mãe com o filho no colo. Verdade, com filhos no colo, frequentando bares e o quiosque ali, aquela área toda sendo visitada por mães com criança no colo, que é um verdadeiro absurdo. E quem faz essa fiscalização depois espera que é o vereador. E o vereador está na obrigação de ver e fazer esse questionamento. Então espero que o Conselho faça isso, que frequente Inúbia, principalmente segunda-feira à noite, para que isso não ocorra mais, porque na verdade uma criança que está sujeita àquilo ali, ela está sujeita a tudo. Ela criando, vendo aquilo ali, a tendência dela é ela tornar um alcoólatra ou algo parecido, porque na verdade ela está vendo a mãe cometendo aquilo, e talvez pai. Então espero que o Conselho faça a sua verdadeira função, que é de fiscalizar, de olhar isso aí, essa situação em defesa do menor. Outra coisa, quero fazer também um questionamento em relação à estrada de Inúbia. A estrada continua ruim, os carros, na verdade, a gente que frequenta sempre está indo e vindo, está ruim. Eu acho que tem que fazer dedicar mais um pouco a essa estrada, porque na verdade eu sei que para manter ela boa não é fácil. Mas, por outro lado, hoje a prefeitura tem uma patrol, e essa patrol, eu acho que um dia é suficiente, 2 dias tirando por mês, porque, na verdade, quando não tinha, talvez nas gestões anteriores de Jaime Rosa, de Alencar e de outros, talvez a gente teria que ir até o Derba, e o Derba, para você conseguir uma máquina, era uma dificuldade enorme para vir até esses locais para fazer isso. Mas hoje a prefeitura tem, sei que o gasto, o funcionário, ele é até concursado, só vai receber, praticamente vai gastar o óleo, porque o funcionário, independente dele trabalhar ou não trabalhar, ele vai receber. Então, espero que dê mais essa prioridade ao distrito de Inúbia por essa questão, a estrada principal, porque praticamente é entrada e saída. Se você procurar em Inúbia, são raros, poucos carros que seguem destino a Novo Horizonte ou mesmo a Rio do Pires. A tendência é entrar pela estrada de Piatã e sair. Então, espero que tome uma previdência. E quero aqui também dirigir ao caro líder, já foi um questionamento aqui anterior, em relação ao lixo. Novamente eu estou aqui para fazer esse questionamento, jogando ali próximo à escola do PDRI, que é a atual escola Carmelita. Tanto que quero parabenizar, meu filho frequentou aquela escola o ano atrasado, uma escola que está de parabéns, professores dedicados, diretor dedicado. E espero que dê mais uma atenção àquela escola por questão disso, que é uma escola que está, eu pelo menos em minha visão, eu tenho uma visão muito boa em relação àquela escola. Então, para que tenha um respeito maior, não deixe jogar lixo, porque as crianças vendo aquilo ali também, é como eu estou acabando de dizer, de bares. Uma criança vendo uma mãe beber, um pai beber, a tendência dele, ele vai achar aquilo bonito. Como jogar um lixo também próximo à escola e uma criança ver, ele vai achar que aquilo também é certo. Então, na verdade, espero que tome essa providência em relação a isso. Outro questionamento. Essa entrada de Piatã, que por diversas vezes já vim, e ali as pessoas gostam de caminhar na beira do asfalto, aí, próximo ao asfalto, e está praticamente no escuro. Espero que tome uma providência também em relação a isso, porque senão fica ruim, porque alguns preferem caminhar à noite. E acho que parece que esses projetos foram intencionados até mais por essas questões, de alguns de preferir caminhar à noite e ser iluminado. E a entrada de Piatã está escura. Então espero também que tome a providência o Poder Executivo em relação a isso. E o demais, senhor presidente, qualquer coisa eu falarei pela liderança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós tivemos uma movimentação muito grande na política do país nesse último final de semana, quando a Constituição voltou
ao seu caminho normal e o presidente Lula, o eterno presidente Lula, está nas ruas defendendo o povo brasileiro. Eu tenho visto muitas postagens em redes sociais, o pessoal dizendo que vai sair estuprador, que vai sair, é engano, as pessoas não leem, né? As pessoas que ficam fazendo essas postagens estudam um pouco, afirmam ainda que mudou-se a lei para que o presidente Lula deixasse a prisão, foi o contrário, mudou-se a lei para prender o presidente Lula. E hoje a democracia volta ao seu caminho normal. Não estou dizendo que Lula é inocente, é a justiça que vai dizer. Não somos nós que julgamos, todos nós somos passíveis de erro. O que eu estou dizendo é que a prisão foi arbitrária, a prisão foi ilegal. E o Supremo demonstrou isso e voltou ao curso normal. Prisão em segunda instância começou a valer nesse país em 2016, quando o processo de Lula já estava encaminhado, justamente para mudar as regras do jogo para tirá-lo da eleição, né? Mas a democracia tomou o seu caminho normal e a política para presidente da República é daqui a 3 anos ainda, e as pessoas vão poder escolher entre os candidatos. Mas eu acho esse debate muito centralizado em torno da figura do ex-presidente, pelo símbolo que ele tem para a democracia e para a política brasileira. Dito isso, eu passo a palavra ao vereador Manuel Miron. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é o arquiteto do mundo, foi quem fez o mundo, a Ele pertence a prata, o ouro, tudo, e nós devemos ter temor e tremor a Ele, né? Sabemos que Ele é que está no controle de tudo, que Ele abençoa todos nós, e nós devemos sempre, como eu vejo sempre o nobre colega Beto Bahia falar, que nós devemos, em primeiro lugar, orar ao levantar. Então, é o que eu faço todos os dias. Graças a Deus. Eu quero também aqui saudar o público na pessoa do meu amigo Joaquim do Curisco, que está sentado ali também, sempre presente aqui. E em nome dele eu saudo todos os presentes. Quero congratular aqui com meus sentimentos com a família de José Ziquinha de Verônica, que essa noite faleceu na Vereda Velha. Ele é tio do vereador Gilson. Então, ele veio a óbito essa noite. Não estava passando bem, então veio. Eu quero me solidarizar com a família dele também. A título de informação, como foi dito na sessão passada, como o nobre, excelentíssimo senhor presidente ocupou a cadeira de vereador e falou que eu fui administrador lá, eu quero, a título de informação, dizer que eu só fui administrador lá 1 ano. E foi no 2º mandato do prefeito Alencar, que Júcio foi o vice. E também, a título de informação, dizer que o administrador não coloca carro, né? Então, após a minha saída, ainda teve 2 administradores. Salvador de Arquimedes e Nenzinho por último. Gostaria também aqui de fazer uma cobrança, 2 cobranças. E gostaria que o meu amigo líder do governo levasse ao conhecimento do prefeito. Primeiro, como o nobre colega Jussi falou da estrada até Inúbia, eu gostaria também de pedir melhorias na estrada que liga Cabralha à Vereda, porque está ruim e muito costela de vaca esse tempo. Eu acredito também com a máquina também passando
é o suficiente. Gostaria também que o nobre colega, o líder do governo, cobrasse também o prefeito para que mandasse o projeto do plano de carreira dos servidores ainda esse ano, para que possa valer para o ano que vem. Segundo o presidente, eu conversei com ele, ele me falou do sindicato, que está tudo pronto, segundo, e que ia ter uma reunião com o executivo, o prefeito, para agilizar. E eu peço, porque a necessidade dos direitos do servidor municipal é de praxe, né? Eu acredito que é preciso, porque teve um funcionário que chegou a mim e disse, eu só tenho 3 anos, nunca usufruí desses direitos e vou me aposentar. Eu gostaria de, pelo menos, experimentar esses direitos. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, e se alguma coisa estiver de falar, eu falo como líder do meu partido. Obrigado, vereador. Senhor presidente, como eu já tinha antecipado a Vossa Excelência, eu quero pedir licença aos nobres colegas vereadores, às pessoas que nos assistem, eu vou precisar me ausentar da sessão, mas desejar a todos que tenham uma boa sessão e um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Fica à vontade. Com a palavra, o vereador. Professor Valmir. Meu bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, funcionários dessa casa. Quero saudar todos aqui presentes, sempre dizer da importância da presença de pessoas nesta casa. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de fazer alguns agradecimentos de algumas coisas que até já tem alguns dias ou até meses que já se usa, mas que eu preferi deixar quando eu poderia entender de alguns retoques finais que precisavam. E agradecer aqui ao prefeito municipal, prefeito Ed, né, no esforço da administração, juntamente com Marcos Paulo, vem dando uma assistência muito alongada ao nosso distrito, ao vice também, prefeito de Cabralha, no que diz respeito à construção, né, e funcionamento hoje de forma bem organizada a quadra do Felizardo, parabenizar a comunidade do Felizardo pela forma como está sendo usada a quadra no Felizardo, de forma extremamente organizada. A gente propôs algumas ideias, reunimos e com previsão de retornar para fazer um levantamento de que se pode ou não mudar algo, e vem assim funcionando, onde inclusive sendo útil até para outras comunidades vizinhas. Agradecer por essa construção da quadra, agradecer pelos trabalhos que foram realizados no campo também de Cabralha. A gente sabe de algumas coisas mais que precisam ser feitas, mas que alguns confrontos, né, que a gente viu que consolidou, né, mais ou menos 80%. Agradecer também, agradecer pela reforma do Colégio da Bela Sombra. Ficou uma reforma, claro que ainda tem algumas coisas para fazer, mas que a parte de valorização principal, que é onde permanece o aluno, foi uma das reformas assim mais perfeita e mais completa que foi feita numa escola de História, que é a Escola da Bela Sombra. Agradecer a administração por todos esses atos. Queria agradecer o trato assim, está na função hoje na prefeitura, mas o professor Marconi,
a gente vem tendo contato com o professor Marconi com relação a alguns pedidos de extensão de rede, e tem aparecido lá engenheiro da Coelba, né, que a gente faz o pedido, e geralmente ele tem o cuidado de estar enviando a Coelba, e as pessoas da Coelba têm ido lá para nos procurar e procurar ou fazer o procedimento. Agradecer também ao professor Marconi por essa atenção. E a outra coisa de que seria uma falta de interesse da comunidade, sobretudo comunidade escolar. Me parece que apareceu esta mensagem. E eu queria dizer ao novo presidente que foi pelo contrário, senhor presidente. Foi totalmente pelo contrário. Quando a pessoa indicada a organizar, segundo a pessoa que está aqui presente, que foi Gerry, que é o vice-presidente, o vice-diretor da escola, quando ele me procurou, nós começamos a discutir e a gente começou a traçar metas justamente para nós termos uma audiência pública da forma que deve ser uma audiência pública. Porque eu entendo que uma audiência pública não é uma sessão da Câmara, que está sob o poder da Câmara. A construção da pauta está sob o poder do presidente, das falas de 5, de 10 ou 20 minutos de cada vereador. Eu entendo que uma audiência pública, que inclusive dessa natureza, porque é uma audiência que pode demorar a aparecer outra 15 ou 20 anos, porque trata-se da lei que administra o município, que é a lei orgânica, onde nós tínhamos a nossa intenção era pedimos ao vice-diretor da escola que mantivesse contato com o novo presidente para que se pudesse adiar, porque eu fui apenas convidado, eu iria participar normalmente, pedir desculpa ao povo de Inúbia, aos colegas de Inúbia, porque no momento que eu estava indo, eu tive que usar o carro para socorrer pessoas, infelizmente eu não pude ir, que me desculpe os colegas, porque eu não fui, e disse ao vice-diretor daquela escola que ele procurasse o presidente da forma que estava intercambiando, para que realmente pudesse adiar para 8 ou para 15 dias, para que nós pudéssemos. Eu estava com o artigo 45 e 46, com a intenção de fazer uma organização em todo o distrito dos professores concursados, para nós debatermos o artigo 45 e 46, a forma da eleição de diretor que está na lei orgânica, que está equivocada a expressão, e também outras comunidades, como associação, representantes de igreja, porque a lei ela é uma lei orgânica, ela condiz à realidade não apenas do professor, como plano de carreira. Então essa era a nossa intenção, senhor presidente. Nós íamos fazer durante a semana algumas reuniões para que nós pudéssemos colocar mais vida nessas reuniões, porque eu acho estranho que nós, inclusive a minha parte, né, da gente chegar numa audiência pública e o cidadão, por sinal de muita competência, que é o advogado, se ele começar 9, vai até 11 ou 12, praticamente falando sozinho. Quando a audiência pública é participação da sociedade. E a sociedade também ela não participa porque ela não está ali automaticamente preparada. Então eu entendo que a audiência pública, o primeiro passo é procurar as lideranças da localidade para que possa fazer uma programação incentivando, convidando as pessoas daquela região. Então essa foi a nossa intenção, senhor presidente. Não foi nenhum desleixo da escola, não foi nenhuma falta de atenção nossa, mas se de fato não pudesse adiar, poderia fazer daquela forma sem problema nenhum. Nós estaríamos lá, que inclusive eu já estava com a minha contribuição, né, que eu ia levar também para Inúbia, e a gente poderia participar normalmente. O que teve foi uma sugestão, né, nós ficamos sentidos por não ter tido audiência lá, porque trata-se da lei orgânica, que eu não me lembro de ter tido lá em Cabralha. Parabenizo ao novo presidente por essas atitudes, de estar circulando o município com essas ações, porém, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que é totalmente diferente de uma sessão itinerante que tem outra natureza de organização. Então, por isso, senhor presidente, que nós gostaríamos, se possível,
ainda for tempo, fazer essa audiência pública em Cabralha. Nós vamos, não estou dizendo aqui que a gente vai encher lá com pessoas com participação. Eu estou dizendo que nós vamos tentar, aqui com o nobre colega Miron, nobre colega Gilson, o vice-prefeito, e nós mobilizarmos a sociedade religiosa, a sociedade de quais as características religiosas, os líderes, os professores, presidentes de associações, de todas as designações, para que nós fôssemos justamente pegar. Gerry aqui é testemunha que eu disse, Gerry, você xeroca bastante cópia do artigo 45 e 46 e deixa tudo lá para a gente trabalhar isso e a gente fazer uma audiência pública com participação do público. Essa foi a nossa intenção, senhor presidente. Viu? Mas a parte? Pois não, a parte, Miron pediu primeiro, depois o senhor, tá bom? Pode. Obrigado, novo colega. Eu vou ser breve porque eu gostaria também de fazer das suas palavras as minhas e pedir também, reforçar o seu pedido ao presidente para que marque uma audiência pública em Cabralha. Só isso. Hoje ou amanhã a lei orgânica vai estar no Diário Oficial já. Nós não temos tempo hábil para fazer isso. Eu queria... Vai ser publicado para a sociedade depois. Um esclarecimento em relação à audiência pública. De fato, a gente tem percebido a ausência da população, no sentido, e às vezes até de alguns vereadores também, e dizer que é lamentável a não participação da população, no sentido que nós, né, não temos esse hábito, acho que é uma cultura de não participarmos, a população não participar da reunião da Câmara, a população não participar de audiência pública, a população não participar das conferências, porque quando o momento é de audiência pública, quando o momento é de conferência, é abrindo, convocando a população para que a mesma participe. E a divulgação da audiência pública, cabe a nós também divulgarmos. Eu, quando teve a audiência pública, está aqui como a de Inúbia, mandei o convite para vários presidentes de associação, mandei para todos os grupos, para todos os contatos que tenho, porque é nosso dever também, enquanto vereador, fazer essa divulgação. E é lamentável que no dia da audiência pública, nesta casa, poucas pessoas vieram, por conta de um jogo que estava tendo. Então, se deram mais importância ao jogo do que aquilo que vai decidir a vida das pessoas. É lamentável essa situação, mas a gente precisa despertar nas pessoas, na população, esse sentimento de participar. E não deixar apenas para ir para a rua, gritar, participar dos movimentos, quando o negócio já aconteceu. E também é importante que a escola discuta com os alunos. Vai ter audiência pública, incentive os alunos a participarem e os mesmos incentivarem os seus pais. É preciso que a gente desperte na população esse interesse pela participação. Só concluir minha fala, senhor presidente. Dizer ao colega, obrigado aí pela participação dos colegas, mas eu concordo em parte com o colega, porque existem algumas audiências públicas e algumas participações como conferência. Concordo quando a população não participa e deve participar, mas quando a gente fala de uma audiência pública relacionada a uma lei, né, isso pode demorar 20 anos para ter outra, com esse objetivo. Então é muito diferente. Concordo com o colega quando ele disse que nós precisamos mobilizar, mas é o que eu acabei de dizer aqui. A nossa mobilização não seria apenas para as pessoas chegarem aqui e ficar ouvindo, e sim participar com a preparação. Porque eu não vejo muita essência em você encher o ambiente, simplesmente sendo que o momento é de participação. O momento já diz público, e que possa demorar aí, eu repito, 20 anos para vir uma outra audiência. Então eu discordo com a forma, é necessário que se tenha uma preparação dentro da localidade, como aquele fato que existiu em Núbia. Eu achei interessante, eu valorizo a sessão itinerante, parabenizo o autor do projeto, parabenizo o presidente por estar seguindo, mas é interessante que se faça uma pesquisa na comunidade com relação a pessoas que possam falar, e que possa orientar, se inscrever, para não ter realmente o confronto, entre aspas, que existiu lá em Núbia. O nobre colega agiu de forma correta, como o presidente também agiu de forma correta, porque ele queria que o colega falasse, porque era justo falar, e o presidente entendeu que tinha que seguir o regimento. Por quê? Porque não tem essa parte que eu estou dizendo, que é o intercâmbio, que é a preparação. Eu estou falando de uma sessão, que tem praticamente toda semana. Essa que eu estou falando. Teve isso aí. Imagina de uma que pode acontecer daqui a 20 anos.
né, possa demorar daqui 20 anos. Então, eu discordo com a forma, nós faríamos uma audiência lá com esse procedimento, mas, de certa forma, nós vamos estar observando, porque eu acho pouco, tudo bem que eu não participei, me parece que de uma, de duas, mas muito pouco para você já concluir uma lei orgânica, né, muito pouco. Existem muitas coisas ali, eu falo muito do artigo 45, 46, porque ele diz respeito aos direitos de todos os trabalhadores do município, não é apenas a educação, e que está equivocado quando diz que não pode criar situação de valores na lei orgânica, e lá tem, eu não vi discutindo aqui, não sei se tirou, quando fala que alguém deve ter 25% de aumento salarial, está lá regulamentado, quando não se pode regulamentar, entendeu? Porque se regulamentasse lá o valor de 25% X de periculosidade ou salubridade, deveria também ter regulamentado o quinquênio do professor, que foi colocado na lei orgânica em 83, e só foi funcionar quando nós fizemos nosso plano de carreira e regulamentamos. Porque muitos acham que quinquênio significa 5%, e não é. Quinquênio é 5 anos, o que pode ser 10% ou 2%. Então está tudo errado, não se discutiu, era isso que nós queríamos, era essa participação. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas por terem ouvido. A lei orgânica está sendo feita pelos senhores. Agora, se Vossa Excelência não leu o anteprojeto, que foi debatido artigo por artigo com os vereadores, foi debatido artigo por artigo, João Eudes, com os vereadores, sobretudo os artigos que estão sendo acrescentados. Não é uma questão que está sendo feita dentro de gabinete, não. Então, eu não admito que depois da lei votada e aprovada, chega um vereador e diz, tal artigo estava errado. Está aberto para todo mundo mexer da forma que achar que é correta e vai para a votação. Não existe isso, não. E eu poderia simplesmente ter convocado uma audiência pública aqui e ter esquecido. Nós convocamos uma audiência pública aqui, contamos com 3 vereadores. Então, está na hora da gente sair do discurso, começar a trabalhar mais, começar a fazer mais. Eu recebi aqui, se tratando da audiência pública de Cabralha, que foi iniciativa nossa, fazer uma audiência pública em Núbia e outra em Cabralha, eu recebi dia 6 de novembro, na véspera, de um companheiro meu que estava articulando lá também, que eu não vou citar o nome por questões de ética. Aqui em Cabralha tem existido um clima meio tenso, são as palavras dele, principalmente na escola onde usaremos como apoio para a reunião. Existiu uma reunião na segunda noite, a audiência seria na quinta. Existiu uma reunião na segunda noite lá e parece que o desgaste foi grande. Eu aguardei, obviamente, estamos oficiando a Secretaria de Educação da falta de interesse da escola de Cabralha. Já conversei com o prefeito a respeito disso. O que nós observamos é o seguinte, os egos, eles são muito grandes. Entendeu? O que nós observamos nessa questão de Cabralha é muito ego. E aí a população fica em segundo plano. Eu estou com a consciência minha tranquila, o papel nosso nós fizemos. Nós fizemos audiência pública em Núbia, a participação foi pouca, mas a gente sabe que a população não tem esse costume, entendeu? A audiência pública, professor Romi, é uma sessão da Câmara também, ela é regimentada aqui no artigo 329 do Regimento Interno da Casa. Então, tem regras para ela acontecer. Então, é isso que eu acho, que a reunião não aconteceu em Cabralha por outras questões. A participação da população ia acontecer, talvez não no número que a gente gostaria que acontecesse, mas aconteceria. Estou extremamente tranquilo quanto a isso, abrimos o debate, fizemos aqui, fizemos em Núbia, o anteprojeto foi debatido, está com os vereadores para estudar em casa todos os artigos que foram acrescentados ou não. Então, cabe aos vereadores fazer o trabalho deles de legislador, mudar o artigo que tiver que mudar, propor mudanças, trazer para o plenário aprovar. De hoje até amanhã, esse mesmo anteprojeto vai estar no Diário Oficial, Júlio, para a população acompanhar e se manifestar também. Depois nós vamos colocar em votação, pretendo votar ainda esse ano, se Deus quiser. Com a participação ampla da população, tanto nas audiências públicas abertas, se o cidadão não participou é porque não quis. E na questão, vai estar exposta no Diário Oficial, foi debatido com o vereador artigo por artigo. Então, o que eu quero deixar com isso aqui claro é que ficou parecendo que a gente estava fazendo uma lei orgânica dentro de gabinete, que o advogado estava fazendo lá escondido, e não é. O debate não encerrou ainda, é amplo,
vai ser divulgado aquele mesmo anteprojeto que está com os senhores. Vossa Excelência que está dizendo, eu disse que foi pouco. Vai ser divulgado, o presidente ele não pode ser interrompido em hipótese alguma. Se respeitou a fala de Vossa Excelência, se respeitou a fala de Vossa Excelência, respeita a fala do presidente. Respeita a fala do presidente. Entendeu? É dessa forma, está altamente debatido, todo vereador está com anteprojeto, estuda e faz as alterações que for preciso. Sai do discurso e vai para a prática. Vem para cá, Muito obrigado. Com a palavra, o vereador. Eu não vou aceitar isso ter ficado. Pronto, não tendo mais a tratar, não tenho mais escrito, entro na ordem do dia e faço. O vereador Scholle pediu para se ler uma mensagem aqui. Do Banco Bradesco, né? Na verdade, uma funcionária que enviou. Olá, nos últimos dias, aposentados de Piatã e região vêm sofrendo diversos golpes. Vamos divulgar esse áudio o máximo possível para alcançar os locais mais distantes do nosso município. Todo cuidado pouco, nas ruas, em filas, para sacar aposentadoria ou até mesmo em suas residências. Ressaltamos que o Banco Bradesco não atende nas residências, nem oferta produtos ou empréstimo fora da agência bancária. Na dúvida, não entregue documentos nem cartões e procure seu gerente. É uma questão de utilidade pública aqui, eu não tinha nem conhecimento disso, mas se está acontecendo, a população fica atenta a essas pessoas que estão batendo às portas de Vossa Excelência. Eu peço ao primeiro secretário que leia também um convite que nos chegou aqui da Igreja Assembleia de Deus, de Cabralha. Convite. Fraternais saudações da paz. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede em Cabralha, de Piatã, Bahia, na pessoa do pastor presidente Gleidson Andrade Santos, tem a honra de convidar o presidente da Câmara de Vereadores, vereador senhor Pedro Paulo Macedo, e todos os componentes da mesa para o 2º Congresso da União de Mocidade e Adolescentes da Assembleia de Deus em Cabralha. Será realizado nos dias 16 e 17 de novembro de 2019, às 19 horas, no Templo Sede da Assembleia de Deus em Cabralha, Piatã, Bahia. E aqui... Muito obrigado, Rony. Mais alguém vai falar pela liderança, senhores? Então vamos entrar na ordem do dia e fazer a deliberação do processo de justiça. E faça a deliberação dos pareceres de justiça e redação de finanças, orçamentos e contas do processo legislativo número 464 de 2019, tomada de contas do ano de 2005, que dispõe sobre a tomada de contas da Prefeitura Municipal de Piatã, gestão do senhor prefeito Ed Wilson Oliveira Marques, referente ao exercício de 2015. Estamos pedindo aqui o parecer das comissões para as contas do prefeito, que já estão nessa casa há algum tempo, do ano de 2015. Já pedimos de 2014 e estamos pedindo de 2015, que pretendemos também votar ainda esse ano. Fiz. Foi. E sem mais nada a tratar nessa sessão, com o coração muito grato a Deus por ter me dado a possibilidade de estar à frente desses trabalhos, agradecido às pessoas que nos acompanham, tanto na internet quanto aqui pessoalmente, cumprimentando o meu companheiro aí de outras lutas, João Eudes, que se faz presente no recinto. Eu declaro encerrada essa sessão legislativa. Muito obrigado a todos.